A arqueologia é um negócio empolgante. Os arqueólogos nunca sabem o que encontrarão em suas escavações. Com toda a sua experiência, eles nunca podem ter certeza de quais resultados suas escavações trarão à luz. Abaixo estão 10 descobertas de tirar o fôlego feitas por arqueólogos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Sauna da Idade do Bronze. Em Orkney, os arqueólogos encontraram os restos bem preservados e quase completos de um edifício raro, que provavelmente data da Idade do Bronze. Os pesquisadores acreditam que se trata de uma espécie de sauna. Deve ter sido por volta de 4000 a 1000 a.C. que foi construída. Presumivelmente, era um local para as cerimônias rituais. Também era um local para dar à luz a crianças ou para enterrar cadáveres. O prédio estava bem escondido e tinha acesso restrito. São também indícios de que se tratava de um edifício muito especial, destinado a um seleto grupo de pessoas. Um grande tanque de água provavelmente foi usado para produzir água fervente e vapor. Embora os pesquisadores não tenham certeza se o tanque de água foi realmente usado para isso, a arquitetura intrincada e a estrutura refinada sugerem que o tanque não poderia ter sido usado apenas para cozinhar. Os pesquisadores ainda estão em processo de descobrir se era uma sauna como é hoje ou se celebrações e rituais também eram realizados. Antigo jogo de tabuleiro. Os arqueólogos encontraram partes de um jogo de tabuleiro em uma tumba de 2300 anos na China. Chama-se Bull, e ninguém conhece as regras desse antigo jogo, que foi jogado pela última vez há cerca de 1500 anos. Os pesquisadores encontraram um cubo feito de dente de animal com 14 faces, 21 peças de jogo retangulares, com números pintados nelas e uma peça quebrada de um jogo de tabuleiro. Outras descobertas trouxeram à luz uma caverna cheia de peças de jogo, bem como um velho tablet. As reconstruções mostram que a placa foi decorada com 2 olhos. Os olhos estavam rodeados por padrões de nuvens e trovões. Os números de 1 a 6 estavam no cubo e apareciam 2 vezes em 12 faces, na forma de uma escrita chinesa antiga conhecida como escrita do selo. 2 faces não tinham números. Embora as regras do jogo sejam virtualmente desconhecidas, um poema de 2200 anos deu algumas pistas aos pesquisadores. O poema diz: então Liu Bu começa a brincar com cubos de bambu e pedaços de marfim. Páginas são tiradas. Eles avançam juntos. Eles se ameaçam. Presa em âmbar. Lena Struve, professora de botânica, descobriu 2 flores que permanecem fechadas em âmbar por pelo menos 15 milhões de anos. Ambas as flores pertenciam a um gênero Strychnus, mas não a uma das 200 espécies conhecidas deste gênero. Struve, portanto, deu às flores o nome de Strychnus electri e cunhou o nome da espécie devido ao âmbar em que foram encontradas. Elétron, grego para âmbar. Normalmente, os pesquisadores só encontram fragmentos de fósseis de plantas em âmbar, como uma flor ou um estame. Encontrar uma planta intacta é raro. O pesquisador Poinar descobriu o âmbar em 1986 em uma mina na República Dominicana. Ele diz que as flores no âmbar pareciam ter acabado de cair de uma árvore. Para examinar o âmbar mais de perto, ele o enviou para Lena Struve, uma especialista no gênero de Strychnus. Depois de uma longa pesquisa, ela finalmente conseguiu confirmar que se tratava de uma espécie até então desconhecida do gênero Strychnus. Esta foi uma descoberta importante para a compreensão do desenvolvimento das plantas no Caribe e nos trópicos do Novo Mundo. Tábuas de Vindolanda. Os arqueólogos descobriram as tabuinhas de Vindolanda no antigo acampamento militar romano Castel Vindolanda em 1973. Este acampamento já foi usado para proteger e monitorar o interior da muralha de Adriano, na Grã-Bretanha. Feitas de madeira, as tábuas de Vindolanda eram os documentos manuscritos mais antigos na Grã-Bretanha, já encontrados na época de sua descoberta. A maioria deles tinham um tamanho padronizado de cerca de 20 por 9 centímetros. Eram em sua maioria feitos de madeira de amieiro e rotulados com tinta. Assuntos militares, por exemplo, eram registrados nas placas em latim, mas também notas pessoais entre soldados e suas famílias ou soldados e escravos. Por exemplo, foram encontradas placas nas quais as entregas de grão foram confirmadas ou as compras de calçados foram liquidadas. As técnicas de luta são anotadas em outras placas. Em 2010, 752 dessas tabelas foram traduzidas. Comprimidos de Vindolanda também foram encontrados no período posterior. Tumba do faraó de Pratatumba. Esta descoberta é do faraó Psusenes I. O arqueólogo francês Pierre Montet a descobriu no norte do Egito em 1939 por acaso.
A descoberta foi uma verdadeira surpresa porque os arqueólogos não teriam suspeitado de uma câmara mortuária real com joias e tesouros nesta área do Egito. A descoberta mais importante na tumba real foi o sarcófago, que era feito de prata com detalhes incríveis e excelente artesanato. Um sarcófago de prata nunca foi descoberto antes e a descoberta é surpreendente. Geoglifos no Cazaquistão. Os geoglifos no norte do Cazaquistão são 50 geoglifos de várias formas e tamanhos. O que se destaca é um geoglifo maciço em forma de suástica. Esta cruz era uma forma conhecida muito antes do nacional-socialismo. Esses geoglifos foram descobertos com a ajuda do Google Earth. Além da suástica, existem, por exemplo, anéis, cruzes ou quadrados. Alguns são mais longos do que um porta-aviões. Os geoglifos são difíceis de ver da Terra, mas são fáceis de ver do ar. Além disso, os arqueólogos encontraram restos de edifícios e lareiras nos geoglifos. Isso poderia ser uma indicação de que rituais eram realizados lá. Moeda de prata do século XII. A moeda muito rara, representando o rei Stephens, foi encontrada na fronteira de Lincolnshire e South Yorkshire em 2018 por Graeme Rushton, com um detector de metais. A princípio, ele não sabia que achado raro estava segurando nas mãos. Somente especialistas de um museu poderiam dizer qual raridade ele segurava nas mãos. Eles estimam que existem apenas 25 exemplos conhecidos desta moeda. O rei Stephens era neto de William I. Como o rei Edward se tornou rei da Inglaterra em 1135, sucedendo seu tio, o rei Henry. Mas este nomeou sua única filha Matilda como herdeira. A ascensão de Stephens ao trono mergulhou a Inglaterra em uma guerra civil de 19 anos. A moeda encontrada mostra Stephen com sua esposa. Foi encontrado logo abaixo da superfície de um campo arado. Este também é o lugar onde Stephen foi derrotado pelo conde de Gloucester em 1141. Este era o meio-irmão da filha de Henrique, Matilda. Ele foi então feito prisioneiro, mas mais tarde foi libertado. Para encerrar a guerra civil em 1153, ele concordou em nomear o filho de Matilda, Henrique, como seu herdeiro. Banana de 2.000 anos. Pesquisadores de fazendas de banana encontraram artefatos em Wada Garn, na ilha de Mabuvag, que indicam que bananas eram cultivadas aqui. A ilha está localizada no Estreito de Torres, entre o extremo norte da Austrália e Papua Nova Guiné. Esses achados indicam que os povos indígenas já cultivavam bananas aqui há mais de 2.000 anos e que não eram caçadores e coletores como se supôs por muito tempo. Eles encontraram vestígios de frutas, carvão e ferramentas de pedra. O exame de milhares de microfósseis revelou grânulos de amido de banana. Como as bananas não eram nativas da Rua Torres, os pesquisadores presumem que as frutas chegaram lá por meio do comércio com residentes de Papua Nova Guiné. Na Papua Nova Guiné, o cultivo de bananas já era conhecido há milênios nessa época. Licor chinês antigo. Uma equipe de pesquisadores encontrou uma chaleira de bronze na China com um álcool da dinastia Qin. A aguardente deve ter cerca de 2.200 anos. O caldeirão de bronze foi encontrado com 260 outros itens em tumbas na província chinesa de Shaanxi. Parece ter servido como um vaso de sacrifício. O caldeirão foi fechado com plantas e fibras naturais. Quando os pesquisadores o abriram, encontraram cerca de 300 ml de álcool nele. Os cientistas não esperavam isso. O líquido era branco leitoso e ligeiramente turvo. E ele foi submetido a testes químicos. Os resultados mostraram que era uma substância de aminoácidos altamente concentrada. Ele também continha uma pequena quantidade de proteínas e ácidos graxos. Portanto, o líquido parecia um vinho de arroz amarelado. Pote de bronze de 2.000 anos. Escavações na China Central descobriram um pote de bronze de 2.000 anos, quando foi encontrado em uma sepultura em Henan. Continha mais de 3.000 ml de líquido desconhecido. O pote tinha um pescoço turvo, assemelhava-se à forma de um cisne. Os pesquisadores também encontraram um capacete de bronze, uma bacia de bronze e espadas feitas de jade e ferro. O líquido marrom amarelado apresentava impurezas. Ela foi enviada a Pequim para fazer testes. A própria tumba parece datar do ponto de viragem entre as dinastias Qin e Han. Pode ter sido o local do enterro de um funcionário de baixo escalão. Os especialistas identificaram a forma de cisne como um cisne mudo e presumiram que o artesão que fez o pote de bronze deve ter estudado muito bem esses cisnes para representá-lo de maneira tão realista. 69.347 moedas romanas e celtas. O maior tesouro de moedas já encontrado nas Ilhas Britânicas compreende 69.347 moedas romanas e celtas.
Elas foram enterradas 1 metro abaixo de uma cerca viva e pilha de argila com um lenço de 3/4 de tonelada e foi descoberta em Jersey. Channel Isles, Ragmead e Richard Miles procuraram o tesouro de 10 milhões de libras por 30 anos. Em 2012, eles finalmente tiveram sucesso. De acordo com a Lei do Tesouro de 1996, o fundo foi declarado um tesouro, portanto oficialmente pertencia à rainha, mas o descobridor tinha direito a uma recompensa. As moedas menos valiosas valiam 100 libras cada. Todo o tesouro valia, portanto, vários milhões de libras. Além disso, havia as joias contidas no tesouro. Foram 10 descobertas arqueológicas de tirar o fôlego. Durante as escavações, os exploradores encontraram coisas que indicam que, mesmo séculos atrás, as pessoas podem ter estado muito mais longe do que pensamos hoje. Qual achado é o mais espetacular para você? Deixe-nos saber nos comentários. E até a próxima. Tchau!